O assunto de hoje é como escolher o college. Afinal de contas, para qual província eu vou, que college é mais caro, mais barato, o teste de inglês que é aceito, dá direito ao PGWP ou não? Para responder todas essas perguntas, acompanhe o vídeo. A gente vai começar olhando o site do CIC para entender quais colleges dão direito ao PGWP. Tem muitas formas de você escolher qual o melhor college para fazer no Canadá, mas eu queria sugerir um lugar que eu acho interessante e útil para fazer a pesquisa, que é o site educanadá.ca. Esse é um site que vai te dar uma visão de estudos em geral, o que fazer antes, quais são os cuidados, vai te permitir encontrar programas e os custos desses programas. Então você pode procurar colleges e universidades, você pode olhar pelo mapa, enfim, tem informações sobre bolsas de estudo para não canadenses também. Então, tem uma série de ferramentas aqui que vão te ajudar a entender melhor o que significa fazer um college no Canadá. Selecionei aqui para nós olharmos a região próxima de Toronto, a Grande Toronto. Então vocês vejam que tem todas as cidades. Conforme eu der o zoom aqui, a gente vai vendo em mais detalhes. Sheridan, em Hamilton, no McMaster. Quanto mais eu trabalhar com o zoom, eu vou conseguir ter mais informações sobre esses colleges ou essas universidades. O outro jeito de fazer a busca é aqui também em Encontre seu programa, fazer a busca por colleges e universidades. Você começa olhando o campo de estudo, que área você gostaria de estudar. Então, digamos, eu tenho interesse em estudar Data Science. O que vai aparecer para mim aqui? Eu não selecionei língua, eu não selecionei nível e nem localização. Então aparece uma lista de programas em diversas províncias que tem Data Science. Se eu estou começando a minha pesquisa, não tem por que eu não explorar diferentes províncias. Eu posso explorar isso de diversos jeitos. Outro jeito que eu posso pesquisar é, ao invés de usar keywords, eu usar a área na qual eu quero estudar. Então, por exemplo, eu quero alguma coisa na área de computação, quero em inglês, só estou interessada em college e quero estudar em Ontário. E agora a gente tem aqui uma lista de 357 programas de college em Ontário. Eu pulei aqui direto para Toronto, e aí você tem aqui os diferentes cursos oferecidos por diferentes colleges. Aqui você começa a ter alguma ideia do que é oferecido e também vai te ajudar a tomar uma melhor decisão com relação àquilo que você quer estudar no Canadá. Porque você não deve escolher algo simplesmente porque vai te dar uma chance lá na frente de imigrar. Escolha alguma coisa na qual você quer trabalhar depois. É muito tempo, é muito investimento para você fazer algo que você não gosta ou que você não tem desejo de trabalhar naquela área. Então, junta alguma coisa que você gosta, alguma coisa que você quer fazer carreira e escolha o college mais adequado. Em Toronto tem uma quantidade grande, mas tem outras cidades também, em Windsor, por exemplo, tem uma série de cursos disponíveis. Depois que você mais ou menos já definiu qual é a área que você quer estudar, quais seriam cursos interessantes, você pode vir no site do governo do Canadá, dentro da imigração e cidadania, estudar no Canadá como um aluno internacional, e aí você vai olhar para Study Permit
e prepare-se para estudar no Canadá. O que aparece aqui? A lista de instituições que são designadas, que você pode ter depois o seu PGWP, ou seja, a sua permissão de trabalho para depois da graduação. Nem todas as instituições são elegíveis para o PGWP. Você precisa descobrir se aquela instituição que você quer estudar é elegível ou não. Como é que você faz isso? Simples. Tá aqui. Você consegue pesquisar diretamente no site. Você seleciona a província e aí você pode selecionar pelo nome da instituição ou simplesmente olhar todas as instituições que tem em Ontário. Em Ontário, por exemplo, você tem aqui uma lista enorme, são 481 instituições. Eu vou pegar uma cidade qualquer. Nós tínhamos falado em Windsor. Quando eu procuro por Windsor, o que nós temos aqui? Nós temos 5 instituições e aqui a elegibilidade no PGWP. Então, eu tenho o Colégio Boreal, St. Clair College e a Universidade de Windsor que dão PGWP depois de você completar o curso. E temos 2 instituições que não dão direito ao PGWP. E essa é a grande vantagem de pesquisar aqui no site do governo. Você consegue ter uma visão muito mais ampla, você não precisa ficar amarrado naquele college que você já ouviu falar. Em Toronto, por exemplo, se nós olharmos aqui por quem oferece a possibilidade de PGWP, a gente começa a ver uma lista que não é tão pequena assim. Você sabia que em todos esses lugares você consegue a possibilidade de um PGWP? Então, a gente ouve falar de 2, 3 ou 4 colleges e, na verdade, as opções são muito maiores. O que vai ser interessante para você? É preciso cruzar as informações daqui com as informações dos cursos que você tem vontade de fazer e também dos custos, né? Lembrando que aqui no site EduCanadá você também consegue ter uma estimativa dos custos dos programas e, além disso, você tem links para os colleges e as universidades onde você vai obter mais informações ainda. Sabendo os colleges que dão direito ao PGWP, você pode se perguntar, mas para qual província, para qual cidade eu vou? Bom, tem alguns jeitos de você analisar isso. Agora que você já olhou os colleges, as opções de cursos, os custos dos cursos, em que cidades, em que províncias eles existem e se eles dão ou não direito ao PGWP, está na hora de você começar a escolher a cidade. E um dos fatores para escolher a cidade é o custo de vida. Eu sugiro que você dê uma olhada no Numbeo, numbeo.com. É um site que vai te dar custo de vida em diferentes cidades do Canadá. Vamos olhar Mississauga. Você tem aqui uma série de preços que te ajudam a ter uma ideia comparativa entre as cidades. Aqui um sumário da cidade. Então, por exemplo, uma pessoa, $1.200 canadenses sem o aluguel. O custo de vida é 5,58% mais baixo do que em Toronto. E o aluguel praticamente 15% mais baixo do que em Toronto. Outra cidade que nós olhamos foi o Windsor. Olhando agora os dados de Windsor, a gente percebe que os custos, os preços em Mississauga são mais altos do que Windsor, e isso pode chegar até a 25% de diferença em preços em geral. E finalmente a questão: meu nível de inglês ainda não está tão bom. Vale a pena ir para o Canadá fazer curso de inglês ou fazer o Pathway? Minha resposta sincera: não vale. É muito mais barato se você fizer isso ainda no Brasil. Hoje em dia tem tanto material disponível na internet, cursos online, aulas de conversação online, que é mais tranquilo se você fizer isso ainda estando no Brasil.
Mas se você quiser muito vir para cá e não se importa de gastar esse dinheiro, então venha e estude o inglês aqui. Mas, honestamente, eu investiria direto no college, não gastaria tanto dinheiro assim fazendo aula de inglês no Canadá. Não precisa. E quando você resolver fazer o teste, dá uma olhada se o teste do Duolingo não é aceito naquele college para o qual você vai se inscrever. Afinal de contas, o teste do Duolingo é muito mais barato. Eu fiz um post sobre isso, está na página Sucesso no Canadá. Tem lá todas as vantagens do teste do Duolingo e, honestamente, para que pagar mais se você consegue o mesmo efeito pagando bem menos, podendo fazer de casa, a qualquer hora, você não precisa esperar por data, não precisa agendar, enfim, muito mais tranquilo. Então era isso. Eu espero que esse vídeo te ajude a escolher o college, se você escolheu esse caminho para vir para o Canadá, mas lembra sempre, college é a última opção em termos de imigração. Primeiro, você deve checar todas as outras opções disponíveis, pelo Express Entry, pelo Provincial Nominee, Skilled Trades. Tem tantos jeitos de vir para o Canadá que a gente não deve considerar o college como primeira opção antes de explorar os outros, ok? Até mais!